Aprenda Mesmo! Tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo Berhardt e a gente vai falar do Enem. Nós estamos na metade para o final das resoluções do último Enem de 2019. Então vamos a eles, vamos às questões. E mais uma vez peço total atenção a vocês. Quem está me vendo aqui no vídeo deve parar ali a questão, para o vídeo, leia com calma, tente resolver primeiro e depois eu vou lá e resolvo, tá legal? Eu acho que esse é o melhor método para você ter o máximo de atenção possível na hora da resolução das questões. Lembrando que a gente está usando o método reverso. O que quer dizer isso? Você começa pelo fim da questão, observa os itens de A a E, e aí você analisa o comando da questão. Fica mais fácil de resolver a prova. Aí depois você ataca o texto, tá legal? Dessa forma você se torna mais eficiente na prova, porque na hora da prova, além da adrenalina, além da falta de tempo, você às vezes pode se distrair. Então é bom focar sempre no comando da questão. O que é o comando da questão, galera? Basicamente é a parte que se pede de uma questão. Então vamos começar aqui, ó, questão 116 da prova do Enem 2019, prova azul, tá legal? Vocês procurem aí na internet, baixa essa prova. Então aqui diz o seguinte, essa questão, ó. A fluidez da membrana celular é caracterizada, deixa eu aumentar aqui para todo mundo enxergar a questão, né? Ó, a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura, certo, pessoal? Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica, né, dos lipídios da membrana, da gordura da membrana. Neste último aspecto, gordura da membrana, lipídio membranar, né, o tamanho e o grau de insaturação. Veja, se eu estou falando de insaturação, eu estou falando de uma dupla ligação entre dois carbonos, certo? Que vai criar um ângulo que vai abrir essa molécula, vamos dizer assim, das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios. Aí entra a química, né? Conforme representados na figura. Influenciam significativamente a fluidez. Por quê? Muda as interações moleculares e altera a geometria da molécula de gordura, diminuindo a interação com a outra componente de gordura, certo? Isso porque quanto maior for a magnitude das interações, então quanto maior é a interação entre a cauda de um lipídio, que é apolar, né? Ela não tem polos, não tem carga elétrica efetiva, e a insaturação ela vai gerar o quê? Uma dobra aqui, essa molécula vai ser alterada geometricamente, então vai ter uma mudança aqui, ó, nesse ângulo aqui, tá? Então vai vendo aí o que vai acontecer. Aqui é a cabeça polar, é a parte que tem carga elétrica ou negativa ou positiva. Aqui a carga, eu não sei se eu posso falar assim quimicamente, mas aqui a gente pode falar que a carga efetiva é zero, tá? Porque não há cargas formadas, tá? Não tem perda de elétron nem ganho de elétron, beleza? Vamos falar assim que fica mais fácil. Isso porque quanto maior a magnitude das interações entre fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios. Então, aqui é a representação do fosfolipídio, tem a cauda hidrocarbônica, né? Carbonos e hidrogênios, os CHs, e aqui a cabeça polar contendo substância fosfórica, né? Que pode ser complexa ou mais simples, depende do caso. E aí, ó, assim existem bicamadas com diferentes composições. Então, a 1, 2, dá uma olhada, dá uma analisada na diferença das composições. Ó.
A que está mais, vamos dizer assim, quimicamente estável é a 1. Por quê? As interações são tão grandes entre um lado e outro que os componentes, os fósforozinhos, né, que parecem aqueles fósforos que a gente risca em casa, né? Cabeça fosfolipídica e aqui a parte apolar, né? Ela está tão interagindo de tal forma que aqui a membrana está bem estável. No segundo caso, a gente vê, então, uma perninha aqui está reta e a outra está dobrada, ou seja, ela tem um grau de insaturação. O que é isso? Você tem aqui um carbono e uma dupla ligação aqui entre outro carbono, formando, então, aquela perninha que a gente mostrou. Ó. Então, eu poderia escrever isso da seguinte maneira, desenhar assim, né? Ó. Certo? E é isso que está sendo feito aqui, ó. Aqui a cabeça polar, né? Beleza? Aqui então tem substância que pode ser mais complexa, etc. E aqui a insaturação presente aqui, tá legal? Vou escrever, chamar ela de I, tá? A insaturação. Bom, como de uma molécula para outra, se você observar aqui, ó, você está vendo que nem todos os pininhos estão interagindo. Ó. Então ela tem grande fluidez. Essa aqui tem baixa fluidez. Essa tem média fluidez, mais ou menos bem fluida. Essa é pouco fluida, ó, pouco fluida. E essa, em relação a 2, como ela tem ainda os pininhos retos, ela tem pouca insaturação em relação a 2. Então a resposta correta é: qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Você vai no texto, ó, a de menor fluidez é que tem maior grau de interações. Essa tem muita interação, então ela é pouco fluida. Essa vai ter, ó, ela vai ter, essa aqui tem muita interação e essa tem pouca interação molecular. Logo, a resposta correta é letra B, de Brasil, tá? Então presta atenção, a questão não é tão fácil, eu vou chamar ela de média, tá? O aluno de média para difícil, dependendo do nível do aluno, tá? Por que ela se torna difícil? Porque essa questão é embaralhada, o texto fala uma coisa, a pergunta fala o contrário. Então aí, nesse caso, ela se torna uma questão que eu vou julgar que a nota dela é bem alta, porque ela é mais difícil. Só que lembrando, na prova do Enem, que vale mais é você ter o pilar, né, as construções, as questões mais fáceis sendo feitas, as médias também sendo acertadas, e por último, se der, acertar as mais difíceis, tá? Então acredito que essa está entre as difíceis, entre médias e difíceis. Claro que para alguém da área, isso aí é moleza responder, né? Tá legal? Vamos continuar a segunda questão. Agora, mudando de assunto totalmente, estamos falando agora de uma questão também que envolve química, né? E biologia, e fisiologia humana, né? Então vamos lá, ó. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio 137, 137, né? Igual do acidente radioativo de Goiânia, 1987, e o estrôncio 90. A maior contribuição dos radionuclídeos antropogênicos criados pelo homem no meio marinho ocorreu durante as décadas de 50 e 60, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. Chovia, esses radioisótopos caíam no mar e contaminavam as cadeias alimentares dos peixes com conchas. O estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos, em cadeias alimentares, e em razão da sua semelhança química, pode participar do equilíbrio do carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Então ele está dizendo que o estrôncio, tá? Estrôncio 90, desculpa a minha letra, o estrôncio 90 vai substituir o cálcio. Bom, é importante que você saiba
que o cálcio, desculpa a minha letra, pessoal, essa mesinha eletrônica, às vezes, essa aqui, ó, às vezes ela dá umas engripadas, né? Mas vamos lá, ó. Então, o cálcio, vamos escrever Ca, ele tá ligado à formação dos ossos. Sim ou não, galera? Primeira coisa que você vai lembrar, né? Então, ó, a contaminação dos oceanos por radionuclídeos antropogênicos, química nova. Ao entrar numa cadeia alimentar, do qual o homem faz parte, em qual tecido, está falando agora de histologia, estudo dos tecidos, do organismo humano, o estrôncio 90 será acumulado predominantemente. Cartilagem, tecido cartilaginoso, não tem muito cálcio. Sangue não tem muito cálcio, tem muito ferro, certo? Lembra disso. Muscular tem muito magnésio, tem muita proteína, então não pode ser. Tecido nervoso tem muito sódio, olha aí, tá? E muito potássio, mas não tem cálcio. Você não tem áreas calcificadas, só no crânio em volta. Mas o sistema nervoso, ele é mole, maleável. E o ósseo é a única resposta. E você vai por negação, né? Você vai cortando os que não tem a ver até você chegar à resposta. Essa é considerada uma questão fácil para a maioria dos estudantes que estudaram esse assunto, beleza? Então basta você pensar qual é a estrutura do corpo humano que contém grande quantidade de cálcio, os dentes e os ossos. Finalizando a questão, então. Não tem segredo. Aí você vai para a E de Eberhard, né? De eu sei fazer a questão. Beleza, galera? Então vamos lá. Nesse bloco agora eu vou fazer 3 questões, né? Então eu vou terminar aqui com essa aqui, ó. Vamos lá. Tô ao vivo, hein? Vamos lá, filhão. Até meu filho aqui tá acompanhando junto comigo. Ó, questão 125, durante sua evolução. Agora a gente vai falar de botânica. As plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais, sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, dessas características estão indicadas por números. Então, número 1, embriões protegidos no gametófito. 2, tecidos condutores verdadeiros. 3, formação do tubo polínico. 4, polinização pelo vento. E 5, produção de frutos. Galera, de forma geral, tá fácil de responder essa questão. Ó. Aqui, traduzindo essa questão, as algas verdes deram origem a todos os grupos vegetais pelo conhecimento atual que nós temos hoje sobre a filogenia, né, a formação genética dos grupos vegetais, beleza? Então, quais são os grupos vegetais? Musgos, né? Musgos, briófitas, né? Que são os briófitas, pteridófitas, que são as samambaias e outros grupos, as gimnospermas, que são os grupos dos pinheiros, araucária no Brasil, e 4, o maior grupo do mundo, que é as angiospermas, formado pelas angiospermas, são plantas que têm frutos e flores, beleza? Então aqui utilizando como fonte o Campbell, esse livro eu uso muito com os alunos porque ele cai recorrentemente nas provas do Enem. Então, ó, a aquisição evolutiva que permitiu agora o comando direto da questão, ó, conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicado pelo número. Veja bem, ele quer então qual é a aquisição evolutiva que permitiu a conquista do ambiente terrestre. Então, meus queridos, você já vai direto ao que interessa. Ó. Até hoje, os musgos, eles não têm controle total sobre a sua reprodução. Eles dependem da água para a sua reprodução, assim como as samambaias. Então, elas não conquistaram definitivamente, vamos pensar assim, o ambiente terrestre, principalmente aqui há 400 milhões de anos atrás, que é o período que houve a formação, então, da Pangeia, 500 milhões de anos aproximadamente, até 1 bilhão de anos, né? E aí, mais recentemente, em torno de 200 a 300 milhões de anos atrás, os pinheiros
os gimnospermas, né, as plantas com sementes nuas, tiveram então a formação do tubo polínico, tá certo? E aí a não dependência da água para a sua reprodução. Então só pode ser questão letra C. Essa questão ela é bem da FUVEST, né? Típica questão da FUVEST dos últimos 40 anos. Então, de ser de caramba, professor, eu tenho que saber esse assunto para responder essa questão. Então tá aí o Enem aí pedindo para você estudar a filogenia das plantas e dos animais. Então fique ligado que você tem a obrigação de saber. Então nessa questão C de Canadá, beleza? E é isso aí, galera. Então nesse terceiro bloco fechamos as resoluções das questões, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato no YouTube, nas redes sociais, tá? Eu acredito que a maioria de vocês vai entender. Se não entender, dá um Google, entra no seu livro e vai estudar, tá? Anote no caderno essas questões, são muito importantes, tá? Você vê que essa questão, você precisa tomar todo cuidado aqui com o comando da questão, ó. Ele está dizendo, então, conquista definitiva do ambiente terrestre. É com isso. Se você sabe, você já vai lá e responde. Aí, por isso, eu considero essa questão fácil para aqueles estudantes que estão por dentro do assunto. Vai se tornar extremamente difícil para quem não leu isso ao longo do ano para responder as questões do Enem. Essa questão, já te digo, que mostra que o Enem está cada vez mais parecido com o exame vestibular tradicional. Claro, com as suas novidades. O Enem, eu acho ele mais moderno que os vestibulares em geral. Tá? Ele vai misturar melhor as matérias, tá? E os textos são mais focados naquela área que eles estão apresentando na questão, tá bom? Então a gente viu essas 3 questões, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Valeu? Grande abraço para vocês. Valeu, galera.